nós estudaremos o conceito de maniqueísmo, o contexto histórico e suas implicações práticas em nossas vidas. Maniqueu, Manes ou Mani, ele nasceu no século III. Algumas datas mais específicas remetem ao ano de 2016 aproximadamente. É uma região ao sul da Babilônia, local onde hoje fica situado o país do Iraque. Manes, na juventude, ele recebeu uma revelação do anjo, assim também como outras religiões famosas que nós conhecemos, como o próprio Espiritismo. O Espiritismo ele baseia suas doutrinas na crença de um sistema de cadeias onde espíritos em diversas partes do globo falam alguma verdade, pronunciam algum segredo, algum conhecimento, e na medida que vários espíritos em várias localidades diferentes do globo falem a mesma coisa, que nós conhecemos como concordância, aí nós podemos extrair a verdade. Entretanto, tais espíritos, eles podem estar mentindo. E então, somente por intermédio da concordância é que os espíritos poderiam trazer a verdade segundo a doutrina. Se a fonte for questionável, como você pode ter certeza? A concordância bíblica, ela só funciona, e nós usamos ela como ferramenta para extrairmos da Bíblia a verdade, se a fonte for segura. Mas se a fonte pode estar contaminada, pelo simples raciocínio lógico, todo o conhecimento vai estar contaminado, porque você não vai ter fundamento e nem certeza se aquilo que está sendo dito aos meus ouvidos é a verdade. Por isso que nós declaramos a Bíblia como fonte irrefutável, porque até hoje ninguém refutou nenhuma verdade bíblica, tanto por meio arqueológico quanto nos meios seculares. A Bíblia ela não foi refutada, porque parte do princípio que se Deus fala a verdade e ela é a palavra de Deus, então nós entendemos que a Bíblia não pode conter erros, é inerrante. Amém, irmãos? No islamismo também a fonte da revelação foi um anjo. Maomé foi conduzido para Meca e ele recebeu a revelação anteriormente pelo anjo Gabriel, o mesmo que nós encontramos na Bíblia, que anunciou o nascimento do nosso Senhor. E através dessa revelação, então, ele funda o Islã, aproximadamente no ano 622. Mas o apóstolo Paulo nos alerta sobre essa estratégia demoníaca, como está em Gálatas, capítulo 1, versículo 8 ao 9. O apóstolo Paulo, conduzido pelo Espírito Santo, está nos falando que essa estratégia, ela não é nova. Amém, irmãos? Gálatas, capítulo 1, versículo 8 e 9. Mas ainda que nós mesmos, ou o anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja o que? Anátema, maldito. Muitos poderão questionar, inclusive, a origem do cristianismo, ou do judaísmo. Eu não vou perder tempo aqui, porque não é o foco da lição refutar esses argumentos, mas nós podemos resumir em um único fato, somente um. Nós pregamos a Cristo e este crucificado. Ainda assim, o nosso Jesus, ele ressuscitou no terceiro dia, para que suas palavras não ficassem vazias. Até mesmo os espíritos tentam provar sua credibilidade, fundamentar a sua doutrina em suas crenças ao pregar o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho, irmãos, é imutável. Não está baseado nas palavras do apóstolo Paulo, mas sim nas palavras inspiradas do apóstolo Paulo. Olha o que ele mesmo diz: ainda que nós mesmos, ainda que Paulo mesmo pregasse outro Evangelho, que outro Evangelho? O que ele já tinha anunciado.
Mesmo que ele voltasse atrás nas suas convicções, o próprio Paulo reconhece que aquelas palavras que ele pregou à igreja não eram suas palavras. Esse é o verdadeiro evangelho. Não está baseado na minha verdade, não está baseado nas minhas intenções ou naquilo que eu desejo para saciar o meu coração, mas sim em pregar a verdade que está externa a mim, que é a verdade de Deus. Nós não vamos pregar nada novo, irmãos. O que é a reforma se não olhar para as veredas antigas? A reforma não tentou introduzir nenhum ensino, muito pelo contrário, ela resgatou os ensinos olhando para quem? Para os apóstolos que bebiam da fonte que era Jesus. Uma maneira de desviarmos da verdade é diminuir o peso da palavra de Deus. Outra religião que também baseou em revelações foi os mormons. Na verdade, eles colocam até mesmo a Bíblia abaixo de outros documentos oficiais da igreja. Vamos ler o extrato do site oficial dos mormons, que diz assim: o livro de doutrina e convênio é uma das obras padrão da igreja, ao lado da Bíblia. 2. Do livro do Mórmon. 3. E da pérola de grande valor. Entretanto, doutrina e convênio é uma obra singular, por não ser a tradução de um documento antigo, mas ter origem moderna, algo novo. Foi dada por Deus por meio de seus profetas, escolhidos para a restauração de sua sagrada obra. Vê a diferença da reforma? E para o estabelecimento do reino de Deus na terra nestes dias. Assim como o movimento de batalha espiritual difunde, dissemina os seus ensinos por meio de experiências particulares que não estão escritos na Bíblia, onde a Bíblia cala-se, eles usam isso para fundamentar os seus ensinos. Todas essas religiões, como o maniqueísmo, assumem o tipo de gnosticismo, que é uma filosofia dualista em que um poder se opõe a outro. Esses poderes estão no mesmo nível. Então Maniqueu pregou na Índia, em todo o Império Persa, no século III. Durante o reinado de Bahram I, foi perseguido pelos sacerdotes Maniqueu, e segundo a tradição ele foi esfolado vivo. Os sacerdotes tinham uma outra doutrina dualista, o zoroastricismo, que é uma doutrina fundada por outro profeta que recebeu também uma revelação de um anjo ou de um ser superior. Paulo enfrentou todas essas religiões no seu devido tempo. Vamos abrir Atos capítulo 17, versículo 18. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, e uns diziam: o que quer dizer este tabuleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciavam a Jesus e a ressurreição. Irmãos, vocês sabem quem eram os epicureus? Então os epicureus, eles questionavam a existência de um Deus todo-poderoso, que é justamente um dos caminhos que nós iremos percorrer ao aderir ao maniqueísmo. E agora eu vou abrir a palavra aos irmãos para nós falarmos um pouco sobre essa questão do mal. Os epicureus diziam que Deus, ou a forma como nós concebemos Deus através da Bíblia, como onipotente, onisciente, onipresente, onibenevolente, era impossível. Por que era impossível? Justamente por causa da questão do mal. Ou seja, se o mal existe, o Deus que nós temos revelado nas Escrituras é um Deus inviável. Por quê? Vamos entender. Já ouviu falar do trilema de Epicureu? É um trilema porque são 3 ações, são 3 pronunciados, são 3 proposições que tentam descaracterizar Deus como todo-poderoso. Vamos entender. E isso está relacionado à existência do mal.
Primeiro, se Deus ele é onipotente, preste atenção, ele tem todo o poder para destruir o mal. Ele é onipotente. Se Deus ele é onisciente, ele sabe onde o mal se encontra, aonde está o mal, a quantidade de mal, aonde o mal irá se manifestar, conter. Mas Deus então não poderia ser onibenevolente, todo bom. Porque se ele tem poder para destruir o mal, ele sabe onde o mal está e ele não destrói o mal, é porque então, na verdade, o mal faz parte dele. É o que nós conhecemos como algumas doutrinas que falam de um homem tem um pouco de mulher e a mulher tem um pouco de homem. Yang e Yung, né? Aquela bola que tem uma parte preta com um ponto branco, uma parte branca com um ponto preto. É o equilíbrio, né, da natureza, segundo essas doutrinas, que está relacionado ao maniqueísmo. Uma oposição ou duas forças equivalentes que se misturam. E aí ele continua no seu argumento. Se Deus é todo bom e Deus não pode se contaminar com o mal, ele é todo bom, ele não permite, não aceita a existência do mal, ele sabe onde o mal está, ele é onisciente. Mas por que então que ele não destrói o mal? Por que ele permitiu que o mal viesse à existência? É porque na verdade então, segundo Epicureu, é porque Deus não tem poder para destruir o mal. Ele vai fechando o ser para encurralar Deus, ou encurralar a ideia que nós temos do Deus bíblico. E por fim ele diz assim: se Deus ele é todo bom, não permite o mal, e Deus tem todo o poder para destruir o mal, para reter o mal, então por que ele não destrói o mal? Porque ele não sabe, ou não entende, ou não conhece a origem do mal. Por que ele surgiu? Ele não é onisciente. Percebem que ele tenta deixar Deus encurralado? Ou a nossa ideia bíblica de Deus, que é todo poderoso, todo onisciente, todo onipotente, todo. E como nós vemos no texto que nós separamos hoje na introdução da escola bíblica, ele é o Pai das luzes, nele não há maldade, contaminação, nele não há sombra, não há variação. É nessa situação que nós estamos rodeados de ataques de todos os lados. O movimento de batalha espiritual, ele caminha naturalmente por esse perigoso território, ao difundir ideias que estão baseadas fora da Bíblia. E aí eu gostaria que os irmãos agora dialogassem comigo sobre a existência do mal. Para você, sem criar ânimos, para você, por que o mal é a existência? É a origem do mal. Uma vez que nós resolvemos esse problema, não teremos mais discussão com os arminianos, os heréticos arminianos, né? Não teremos mais discussão. Mas nós não conseguimos também resolver esse problema, assim como eles também não conseguem resolver. Porque é difícil você dizer de fato da onde procede o mal, né? Porque uma vez que nós reformados não conseguimos resolver esse problema, nós temos uma dificuldade com os nossos irmãos arminianos, né? Heréticos foi até uma brincadeira, né? Porque, vejam bem, se o mal de fato, se existe o mal, se existe essa luta contra o mal, uma vez que existe isso, nossos irmãos estariam certos, se isso fosse verdade, nossos irmãos arminianos, porque nós teríamos que lutar contra os demônios de fato para alcançarmos a salvação. Nós estaríamos salvos, né? Poderíamos perder a salvação se isso de fato existisse essa briga do mal com o tempo. Nós cremos diferente, cremos na soberania de Deus. E dentro desse padrão, nós cremos que fomos salvos na eternidade, né? E essa salvação ninguém pode tirar, nem o diabo, né? E
isso é feito por Deus em Cristo, né? E nós não temos nenhuma ingerência nessa salvação, porque os méritos não é nossa de Cristo. Mas se existisse dualismo, conforme pregado, ou até mesmo a confissão positiva, nós teríamos de fato. O fato é que a gente não consegue descobrir como o mal surgiu. Essa que é a dificuldade que nós temos, né? Todos nós, teólogos, seja reformado, seja arminiano, seja pentecostal, seja o que for, nós temos dificuldade de dizer da onde o mal. Mas eu queria fechar a minha fala dizendo o seguinte: eu acho que o mais ideal é dizer, ter a coragem de dizer que o mal procede de Deus. Em tese, o mal procede de Deus, porque Deus chamou a existência do mal quando Ele colocou a árvore lá no jardim do Éden. Embora Ele não seja responsável pelo mal, né, nós poderíamos atrelar isso à responsabilidade de Deus, à responsabilidade humana, né, que nós vivemos hoje, né? Como assim? Poderíamos dar um exemplo, né? Você é salvo, né? Você cumpre os desígnios de Deus, como o Faraó cumpriu, né? Sendo que Deus não tem responsabilidade disso. A responsabilidade foi de Faraó, né? E Deus pode usar qualquer ser humano, qualquer coisa que Ele queira, para cumprir os desígnios dele no pecado, na maldade, sem que Deus tenha responsabilidade sim. Então a existência do mal, chamar a existência, está mais ou menos baseado nisso aí. Deus chamou a existência, mas não tem responsabilidade nenhuma sobre isso, né? Mas em tese nós sabemos que todas as coisas procedem de Deus. Sem Ele nada pode existir. Então chamar a existência do mal seria uma resposta adequada para a existência do mal, né? Sem que Deus tenha responsabilidade. Ok? Será na EBD que nós colocaremos um fim a este conflito, né? E o que a nossa confissão de fé diz? No capítulo 3 dos eternos decretos de Deus: de toda a eternidade, Deus, pelo muito sábio e santo conselho da sua própria vontade, ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece. Porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou a contingência das causas secundárias antes estabelecidas. E aí nós temos os versículos, se você consultar a confissão de fé, na qual essa verdade está baseada. No segundo tópico, subtópico: ainda que Deus sabe tudo quanto pode ou há de acontecer em todas as circunstâncias imagináveis, Ele não decreta coisa alguma por haver previsto como futura. Ele só vai decretar aquilo, ele só vai ver aquilo que ele decretou, ou como coisa que havia de acontecer em tais e tais condições. E aí nós vamos para o capítulo 5 da providência de Deus. Pela sua muito sábia providência, segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho da sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da glória da sua sabedoria, poder, justiça, bondade, misericórdia, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as criaturas, todas as ações e todas as coisas, desde a maior até a menor. Posto que, em relação à presciência e ao decreto de Deus, que é a causa primária, se algo deve existir, é porque procede dele. Todas as coisas acontecem imutável, infalivelmente. Contudo, pela mesma providência, Deus ordena que elas sucedam conforme a natureza das causas secundárias, necessárias, livres ou contingentemente. A sua providência ordinária, Deus emprega meios, todavia, Ele é livre para operar sem eles, sobre eles ou contra eles, segundo o seu arbítrio.
a onipotência, a sabedoria inescrutável e a infinita bondade de Deus de tal maneira se manifestam na sua providência que se estende até a primeira queda e a todos os pecados dos anjos e dos homens. E isso não por uma mera permissão, mas por uma permissão tal que, para os seus próprios e santos desígnios, sábia e poderosamente os limita, os regula, governa em uma múltipla dispensação, mas essa permissão é tal que a pecaminosidade dessas transgressões procede tão somente da criatura e não de Deus, que sendo santíssimo e justíssimo, não pode ser o autor do pecado nem aprovado. Essa é a resposta que nós temos para a questão do mal, para a questão da calamidade. Quando alguém questiona se Deus nos abandonou ou se Deus ele simplesmente está trabalhando no improviso, já que nós podemos responder algumas questões gravíssimas, só que elas são feitas de forma incrédula. Por exemplo, alguém que estuprou uma criança, um ato terrível, amém? Eu não vou entrar nesse mérito aqui que causa um pouco de confusão no coração dos irmãos, mas então você deve responder: então, se Deus tem todo o poder, se Deus sabe o que aconteceu, e se Deus ele é todo bom, então por que aquilo aconteceu? Mas nós temos um versículo, amados, que nós devemos recorrer sempre em momentos como esse: todas as coisas contribuem para o bem daquele que ama Deus. Então não questione Deus quando problemas graves surgirem no seu coração, porque nós já falamos na aula anterior que o maior pecado que aconteceu, o maior crime que aconteceu na história foi contra o próprio Deus. Mas ainda nesse sentido nós podemos falar sobre uma coisa importante que o pastor falou, para que possamos entender um pouco melhor essa questão da soberania de Deus e a responsabilidade das nossas ações. Faraó, o que a Bíblia fala que Deus fez em relação a Faraó? Deus endureceu o seu coração. Olha o problema que nós temos nas mãos quando entendemos errado uma passagem bíblica. As pessoas irão dizer que Faraó, ele agora estaria fazendo tudo contra a sua vontade, que Deus iria endurecer o coração de Faraó a tal ponto que Faraó agora era um robô, alguém que estava sendo manipulado por Deus, que a vontade de Faraó estava sendo anulada por Deus. Vamos em Êxodo capítulo 7, vamos olhar para o texto. Êxodo capítulo 7, aproveitando o gancho que o pastor nos deu. Como Deus endureceu então o coração de Faraó? Como Deus então endureceu o coração de Faraó? Vamos ler aí o primeiro versículo. Amém? Então disse o Senhor a Moisés: vê que te tenho posto como Deus sobre Faraó, falando a Moisés, e Araão teu irmão será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te mandar. E Arão teu irmão falará a Faraó que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e embora eu multiplique na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas, Faraó não vos ouvirá. Então porei a minha mão sobre o Egito e tirarei os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito com grande, o que está escrito aí, amados? Juízo. E os egípcios saberão que eu, o Senhor, quando estender a minha mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles, eu sou o Senhor. A impressão que passa é que Faraó
agora vai se tornar um robô de Deus. Como muitos arminianos questionam a questão da soberania e a questão do livre-arbítrio. Mas Deus, Ele mandou Moisés retirar a força do seu povo do Egito. Deus manda Moisés humildemente: Moisés, chega a Faraó e diga: deixe o povo ir para fazer o holocausto para mim no deserto. Deus arrancou o povo com força ali? Não. O que Deus fez? Fez com que o coração de Faraó se exaltasse, porque agora um Deus estava indo de encontro ao outro suposto Deus. Quem era Faraó? O Deus do Egito. Fazia parte, segundo a sua tradição, de uma linhagem divina. Ele era o representante dos deuses na terra. Mas, por meio dessa ação, Deus, endurecendo o coração dele, afrontando a sua divindade, um Deus chega diante dele e diz: deixe o meu povo ir. Faraó se exalta e ele diz: eu não conheço, eu não reconheço outro Deus, eu sou Deus. E através dessa atitude, Deus deu uma resposta a toda divindade que fazia parte do panteão egípcio, através das pragas. Deus, Ele vai derrotando um após outro. Cada praga é uma resposta a uma divindade egípcia, para mostrar que não há poder equivalente ao nosso Deus. O maniqueísmo é uma heresia, e mesmo que o movimento de batalha espiritual declare Deus como soberano, naturalmente, na prática, eles vão equiparar o poder de Satanás ao poder de Deus. Vamos olhar para a lição. Página 13. Amém? As ideias de Mani foram combatidas e rejeitadas pela igreja, pois contrariam claramente o ensino bíblico de que Deus é o Senhor do universo e Satanás é apenas uma criatura que só pode agir até onde Deus permite e que será por fim derrotado pelo sopro da boca de Deus. Os adeptos do movimento de batalha espiritual negam em seus discursos estar colocando o diabo em pé de igualdade com Deus. O que ocorre, porém, é que eles enfatizam e descrevem o poder de Satanás e seus demônios de tal forma que na prática acabam transmitindo a mensagem de que o poder de Satanás é igual, ou pelo menos quase igual ao de Deus. Não há sombra de dúvidas, mesmo nós não sabendo a origem do mal, nós entendemos que o mal só existe porque Deus determina todas as coisas, sem se contaminar, porque faz parte da sua gerência. Mas isso é um conhecimento muito sublime, que aí nós nos calamos onde a Bíblia se cala. Não sou eu que vou aqui tentar andar por caminhos perigosos, mas o que nós afirmamos é: Deus, Ele é soberano, ao mesmo tempo nós somos responsáveis. Mesmo todas as coisas estão debaixo da sua soberania, nós sabemos que Ele é intocável em sua santidade. Isso nós não abrimos mão. Amém? Deus não se agrada do mal. Isso precisa ficar claro. Porque senão a gente vai falar do mal. Não, se Deus ficasse nesse marquinho do mal, O professor até citou aqui a questão do estudo, de uma criança, Então as pessoas podem interpretar que Deus se agrada do mal. Deus não se agrada do mal. E para cumprir os seus desígnios também, as criaturas livres, como o desígnio de Deus, como já foi dito aqui, elas cumprem porque elas são mal. Acho que se eu, criatura humana, tivesse que usar uma pessoa para fazer o mal, eu conseguiria. Porque as criaturas são livres. A pessoa do pecado é pior do que, desculpa a palavra que eu vou dizer aqui,
É pior do que um animal, do que um cavalo, do que uma besta fera. A pessoa do pecado era capaz de matar a outra, beber o sangue da outra, tirar a vida do ser humano com 10 centavos. Isso é a fúria do pecado que está dentro da pessoa. Então é difícil fazer com que essa pessoa faça o mal, ou intentar o mal contra essa pessoa. Isso é lógico, eu estou dizendo, porque se um ser humano usar o outro ser humano para fazer o mal, tipo assim, já viu aquele ser humano do mal que joga um contra o outro, aí chega para um e diz: ó, o outro está falando mal de você. Aí chega para o outro, ó, o outro está falando mal de você. Joga lá para o outro, a pouco começa a sair um tapa. Então aquilo ali ele fica de fora. Por quê? Há uma maldade no coração do ser humano, provida do pecado, que ela cresce a cada dia, uma fúria, é uma doença. Eu sempre digo isso, é uma doença espiritual. É muito grave o pecado é gravíssimo, porque ele é o causador de todas essas maldades que a gente vê, da violência, das mortes, da falta de amor, de humanidade. O pecado é o causador disso, e isso, de alguma forma, Deus tem o controle e sabe por que isso está acontecendo. Não que ele fica rindo, como disse, para o mal, mas ele sabe por quê, para quê, e de alguma forma isso vai glorificar Deus, mesmo sendo mal. Isso tem que ficar claro, porque isso vai glorificar Deus. Tanto bem como mal vão glorificar Deus, porque Ele é criador de todas as coisas. Só ainda caminhando um pouquinho mais, sem querer confundir mais a minha mente dos irmãos, nós partimos de dois princípios, correto? Deus criou todas as coisas e que Ele é a causa da existência de todas as coisas. É um termo que nós temos em latim, ex nihilo, do nada. Deus criou todas as coisas do nada. Agora eu te pergunto, do nada pode vir alguma coisa? Sem que alguém o crie? Sem ter uma primeira causa? Mas é isso que a ciência diz. Ou Deus, Ele é eterno, porque a primeira causa, ela não precisaria de uma causa para criá-la, se ela for eterna. Ou o universo é eterno. Nós temos somente, no final, essas duas possibilidades. A ciência, ela reconhece isso. Ou Deus é eterno, ou o universo é eterno. Não pode, inclusive, os dois ser ao mesmo tempo eterno. Não há essa possibilidade. Vocês estão entendendo? Para que algo venha à existência, tem que ter o quê? Uma primeira causa. Nós declaramos através das Escrituras que quem é a primeira causa da existência de todas as coisas? Deus. A ciência diz, por exemplo, que é o universo. Não existe mais nenhuma outra possibilidade. Se algo veio à existência, é porque alguém ou alguma coisa ou teve uma primeira causa. Criou, porque do nada não pode vir nada. Mas, se essa primeira causa for eterna, ela não precisa de uma causa, ela é eterna. Então nós partimos desses dois princípios. E aí está o contexto do mal. É aí que nós entramos novamente em redundância e tentar entender o mal, porque se de todas as coisas procedem de Deus, e Deus não se contamina com o mal, como é que então surge o mal no universo? Mas nós declaramos que o mal está dentro dos propósitos de Deus. Que é usado pelos cientistas, para defender esse quebra-cabeça, acho que no princípio Deus criou todas as coisas, a terra por ele estava vazia e havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus parava sobre as águas. Então, na primeira instância, porque vai narrar a criação no primeiro livro de Gênesis, no primeiro capítulo, no segundo capítulo. Nesse primeiro capítulo, a ciência usa o que André disse aí, porque aqui no versículo 2 ele diz que a terra está nessa forma, ou seja, a terra já existia.
nos defende que a terra, quando Deus chegou, a terra não existia. Só que no capítulo 2 vai dizer que não havia planta, não havia nada, e Deus criou do nada, né? Então, só para a gente se situar, uma ciência que defende, no capítulo 2 ele vai reafirmar que Deus criou de fato do nada. Ele fez a planta crescer, ali vai narrar com mais detalhe a criação com mais detalhe, né? Mas isso é fato. Se Deus tem que, de fato Deus tem que existir antes de todas as coisas, né? E Ele é de todas as coisas. O próprio Jesus afirma isso, né? Nós temos isso no Antigo Testamento, através dos profetas, né? Moisés disse isso, e lá no Novo Testamento o próprio Jesus afirma isso, que Ele é, né? Eu sou, né? Ele afirma isso quando se revela, inclusive, para a mulher samaritana, no capítulo 4 de João, né? Outra vez que Jesus se revela de fato uma pessoa, de fato eu sou o que falo contigo, né? Então Jesus revela mesmo. Amém. Vamos ao tópico 3. Influência da confissão positiva. Mais uma falsa doutrina com roupagem. Essa é uma das doutrinas mais disseminadas pelo movimento de batalha espiritual. Se você escolher uma igreja brasileira hoje, provavelmente você vai ter contato com essa doutrina. Inclusive, um dos adeptos dessa doutrina, no meu passado me condena, eu me converti em uma igreja neopentecostal, e todas essas igrejas, elas praticam a confissão positiva. Mas, antes que os irmãos me crucifiquem, o meu passado não mais me condena em Cristo. Amém? Eu sou fariseu, não. Amém. Não amém para fariseu. Qual é a origem recente dessa velha heresia gnóstica? Nós podemos traçar um perfil olhando para algumas pessoas. Por exemplo, exceto William Kane e Kent Hagin. Esses homens que eram pastores americanos nas décadas passadas, 50, 60, 70, 90. Aí é a versão brasileira deles. Ambos pastores americanos e itinerantes, eles foram os pais do movimento da confissão positiva, da teologia da prosperidade, e todas essas doutrinas que aplicam o poder da mente, o poder do pensamento. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso também. E vamos sintetizar a ideia da confissão positiva nas palavras de Essex William Kane. Sei que estou curado, porque ele disse que estou curado, baseado em Isaías. E não me importo com os sintomas que possam estar no meu corpo. Eu sei que estou curado e não me importo com os sintomas que estão no meu corpo. Ou seja, o mesmo aconteceria se esses mestres da fé, isso porque ele teve contato com gurus da nova era, homens que são adeptos das religiões orientais, que partem do mesmo princípio da confissão positiva. E ele continua: estivesse tossindo e alguém dissesse que eles estavam com tosse, eles responderiam: há anos que eu não sei o que é tossir. Você entendeu? A negação da verdade. Este é o princípio da confissão positiva, a negação da realidade. A palavra de Deus diz que Jesus venceu todas as coisas na cruz do Calvário, amém? Mas nós recebemos o que? Uma porção. Nosso corpo está glorificado, nosso corpo está livre da morte. O que a Bíblia fala? Que ela é o último inimigo. O nosso corpo irá padecer enfrentando esse inimigo até o final da sua vida e do seu juízo. O que nós estamos agora é selados, olhando para uma terra futura, na qual nós já não mais pertencemos aqui. Estamos aqui como embaixadores, e através do nosso sofrimento, os planos de Deus se concretizam para que Ele seja cada dia mais glorificado pelo seu testemunho. E então nós temos
o terreno que eles fundamentam essa doutrina, tem duas palavras que os irmãos já devem ter conhecido: a palavra rema e a palavra logos. Para eles, rema é o que Deus nos fala pela segunda vez, e o logos é o que está escrito na palavra. Ou seja, nós temos duas revelações de Deus agora no mesmo nível. Uma segunda revelação que Deus fala aos meus ouvidos é o que nós entendemos aí como as profetadas, aquilo que Deus está falando que não está escrito na palavra, as bênçãos múltiplas, aquilo que nós vemos em alguns cultos dessas igrejas. Hoje, irmãos, nessa semana, Deus falou comigo que 50 pessoas aqui na igreja, elas estão com uma enfermidade aqui do lado, ou estão com dor de ouvido, ou a cabeça dela doeu a semana toda. Eles começam a minar, ou começam a colocar de lado a palavra de Deus que deve ser pregada nos cultos, para que o povo cresça e assuma uma posição de caráter santo diante de Deus. Eu separei dois versículos para que os irmãos possam entender melhor essa dinâmica entre a palavra logos e a palavra rema, que são famosos para eles, que também é muito fácil de explicação. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Amém? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra, logos, palavra escrita. Mas Mateus, capítulo 4, aí eles fundamentam a doutrina, em Mateus, capítulo 4, versículo 4. Ele, porém, respondendo, diz: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Percebe o jogo de ideias conflitantes? E que agora nós temos não mais somente o que está escrito como fundamento de fé e prática, mas agora nós temos também as nossas doutrinas baseadas ou sendo colocadas de lado pelo que eu estou ouvindo através do Espírito Santo. Mas eu te pergunto, irmão, o Espírito Santo irá falar fora daquilo que já está escrito? Então, por que nós necessitamos? Porque eles insistem em dizer que nós necessitamos ouvir o Espírito Santo por meio de profecias, se o Espírito Santo já nos revelou toda a verdade de Deus. Eles falam que isso se deve porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Como o pastor mesmo citou aqui nos primeiros capítulos de Gênesis, quando Deus criou todas as coisas, Ele criou pelo quê? Pelo poder da sua palavra. Jesus é o verbo de Deus. E aí a doutrina afirma que, como nós somos imagem e semelhança de Deus, nós, como deuses, nós também temos os mesmos princípios ativos da palavra. Se eu falar, pensar, me preparar para receber, eu tenho que me preparar para receber. Isso é o que nós chamamos também, que é uma doutrina herética praticada pelas religiões orientais, que é difundido por livros famosos como aquele livro que muitos irmãos já devem conhecer, O Segredo, e parte do mesmo princípio. Ou seja, eu posso ler o livro O Segredo, porque eu vou extrair para mim doutrinas sadias para a minha vida prática de fé. É o que nós estamos pregando nos cultos das nossas igrejas, por homens que, ou inocentes ou não vou entrar aqui no mérito, eu estou debatendo no campo das ideias, homens que não estão firmados ou estão em terrenos perigosos.
mas nós devemos firmar os nossos pés na terra santa. E qual é a terra santa para nós? A palavra de Deus. Só para encerrarmos, qual é o princípio ativo da confissão positiva? Saber o que você quer, pensar no que você quer com bastante convicção, sentir e se comportar como se o objeto do seu desejo está a caminho e estar aberto para receber. A mensagem, inclusive, que está no livro você vê. E o contrário também é válido. Ou seja, se você pensar em algo ruim, você está atraindo para você, atraindo para você pensamentos ruins que irão se materializar na sua vida. Então você começa a usar fórmulas mágicas, pensamentos mágicos, para conseguir vencer todos os seus problemas. Todos esses falsos ensinos partem da mensagem aplicada também na teologia da prosperidade. O que eles pregam lá na teologia da prosperidade? Que as pessoas ofertam, elas têm que inclusive dar nome à sua oferta para receber aquilo que você está desejando. É o que nós chamamos como dar nome à semente. Imagina se aquela viuvinha para depositar seu fruto, seu esforço, mas era o único que ela tinha. Se passou pela cabeça dela fazer uma batalha com Deus. As pessoas devem ofertar, por exemplo, um Fusca e pensar no Mercedes. Devem ofertar R$100 para receber 100 milhões. Esse argumento não vou comentar, porque esse argumento é famoso. Sofia está bicicleta. Essa está bicicleta. Vai ganhar uma moto que ela foi cinza, aquela moto BMW. Pensou que está BMW? Como eles podem, por exemplo, falar de Jesus Cristo se Maria e José, ao ofertar no templo, cumprindo o mandamento de Deus, eles ofertaram a mais singela de todas as ofertas, porque não tinham recursos. Eles também falam que essas bênçãos, elas são um sinal de prosperidade, de dinheiro, de que Deus está contigo, que você está cumprindo a vontade dele. Então quer dizer que todos os traficantes, todos os bandidos que hoje estão regozijando de fortunas em seus prédios milionários, então eles estão fazendo realmente a vontade de Deus, cumprindo a vontade de Deus, estabelecendo o reino de Deus aqui na terra. É isso? Percebe? Esses homens também dizem que eles são também canceladores de dívida. Eles têm poder para isso. Permite que você cumpra o seu papel, dando para receber. Toda essa doutrina está baseada também em Hebreus capítulo 11, versículo 3. Pela fé entendendo que os mundos, em concordância com o que nós falamos, inclusive o pastor citando aqui Gênesis, pela palavra de Deus. Gênesis ele causa realmente o primeiro versículo, no segundo versículo, uma certa ambiguidade, que muitos inclusive sempre se baseiam nesses dois versículos para criar doutrinas gnósticas. Mas, se nós olharmos para a Bíblia toda e completa, nós iremos perceber que nada veio à existência sem o poder de Deus, porque nele subsistimos, e tudo é por causa dele, por ele e para ele, de maneira que aquilo que se não vê foi feito que é Deus capítulo 11, versículo 2. O que nós temos percebido para encerrar a lição, eu passarei a palavra final para o pastor, é que a fé ela se tornou placebo. O que é placebo? É um remédio sem um princípio ativo, sem aquele ingrediente que irá causar um efeito farmacológico. Ou seja, ele não é nada, mas ainda assim surge efeito. O que eu quero dizer, irmãos, é que eu não estou aqui tentando limitar
o poder de Deus, colocar Deus em uma caixinha em que eu, através do meu limitado pensamento, possa dizer que Deus vai fazer assim e assado. Nós não temos os pensamentos de Deus, e nós só olhamos para uma pequena parcela, como nós falamos na lição passada, de todo o seu projeto. Quem tem a visão completa da obra é Ele. E mesmo que eu não entenda algumas coisas que acontecem, inclusive vai de encontro àquilo que eu acredito, mas que estão acontecendo e eu não tenho explicação, que nós vemos milagres acontecendo realmente, pessoas sendo curadas realmente. Não é esse o mérito que eu quero entrar aqui, mas isso se tornou o quê? Um placebo, em que você aplica uma verdade com uma mentira, e ainda assim não surtiu o mesmo efeito. Não é assim o placebo? Você coloca ele, produz ele no meio de outros verdadeiros, para que a fé da pessoa que está tomando aquele medicamento possa surtir psicologicamente algo produtivo para o seu próprio bem-estar. E aí nós ficamos em mistério, já que eles ficam argumentando justamente que Deus está trabalhando no meio deles pelos sinais e prodígios. Mas nós afirmamos aqui: sinais e prodígios não são marcas registradas somente no céu de Deus. Isso é aplicado para nós, mas nós entendemos os planos de Deus, o seu projeto está inacessível nos meus pensamentos. Ele só me revelou aquilo que Ele quis, e glória a Deus por isso. E no final, a palavra de Deus diz: tanto aqueles que pregam a verdade, tanto aqueles que pregam a mentira, tanto o estuprador que maleficamente pelos seus próprios meios exerceu livremente a sua vontade que estava guardando no seu coração, todos eles vão dobrar o seu joelho e vão receber o juízo de Deus, e ainda assim vão glorificar o nome dele, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, e todas as coisas no final têm o princípio de glorificar a Deus em toda a sua plenitude.